Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos mostrar que filosofia não é algo que se aprende. Vejam, uma frase famosa do filósofo alemão Immanuel Kant afirma que não se aprende filosofia, só se aprende a filosofar. Perceba que há nessa formulação uma diferença fundamental entre a filosofia enquanto substantivo e o filosofar enquanto verbo, enquanto uma ação. Nós vamos tomar esta reflexão como ponto de partida para explicar um princípio fundamental expresso nessa formulação, a saber, que a filosofia é uma prática, um fazer, e não um mero acúmulo de um corpo de conhecimento. Nós vamos mostrar que fazer filosofia exige uma determinada forma de se posicionar diante de questões teóricas e intelectuais, e que, se quisermos superar o senso comum e avançar na compreensão do mundo e de nós mesmos, nós precisamos aprender como isso deve ser feito. Você pode se perguntar o que caracteriza um filósofo e como você pode se tornar um filósofo ou uma filósofa. E neste episódio nós vamos apresentar algumas das qualidades mais fundamentais sem as quais ninguém pode ser considerado um filósofo. Nada do que nós vamos mencionar exige dons especiais que estejam fora do seu alcance, mas tão somente sua observação e autoexame. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores que tornam este trabalho possível. Nas últimas semanas, tivemos um aumento significativo de novos apoiadores através da plataforma Apoia-se, mas ainda não alcançamos a nossa meta. Então, seja você também um de nossos apoiadores. Mais informações você encontra no link na descrição deste episódio. O nosso segundo recado é sobre o meu mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Neste curso, abordamos a religião de maneira filosófica e crítica a partir de 3 obras fundamentais: A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Este curso vai te fornecer as bases necessárias para compreender estas 3 obras e, entre várias questões que vamos discutir, você vai compreender por que é que Feuerbach afirmava que a teologia ou a religião de forma geral não passa de uma antropologia invertida, por que é que Nietzsche achava que nunca existiu nenhum cristão porque o último cristão morreu na cruz e por que Freud afirmava que a religião é uma ilusão. Mais informações você encontra no link que está na descrição deste episódio. E nosso último recado é que continuam abertas as inscrições para os nossos 2 outros cursos, Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre, e a Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Em nosso curso de Introdução à Filosofia, você terá uma visão panorâmica geral de toda a história da filosofia, começando dos pré-socráticos até alguns filósofos importantes do século XX. E o diferencial de nosso curso é que nós preparamos você para ter contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia, textos escritos pelos próprios filósofos e não apenas comentários ou literatura secundária. E no curso de Introdução à Filosofia de Karl Marx, nós fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Marx. Os links estão todos na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema: não se aprende filosofia. A ideia de trazer esta discussão neste episódio de hoje surgiu de alguns comentários em nosso canal no YouTube. É porque, após publicarmos também lá sobre as 5 vias de Tomás de Aquino para demonstrar a existência de Deus, uma parte significativa das reações aos argumentos de Tomás de Aquino acabou nos mostrando que a capacidade de compreender e refletir antes de expressar opiniões é algo muito raro nas redes sociais, principalmente em plataformas como o YouTube.
Isso ressalta, então, a importância e a necessidade de trabalhos como este que desenvolvemos aqui para oferecer educação filosófica, tendo em vista que muitas pessoas até demonstram algum interesse por temas filosóficos, mas tentam trazer para a discussão filosófica vícios e posturas estranhos e inadmissíveis na filosofia. A filosofia por si só não é a solução para todos os problemas do mundo. Mas René Descartes tem boa dose de razão quando ele afirma o seguinte, abre aspas, uma nação é tanto mais civilizada e polida quanto melhor os seus homens filosofarem, e assim, o maior bem de um Estado é possuir verdadeiros filósofos. Fecha aspas. Descartes afirma isso em sua obra Princípios de Filosofia. Mas eu devo assinalar, antes de mais nada, que o perfil de quem nos ouve aqui no podcast é bem diferente. Eu não sei explicar por qual razão, mas além de o nosso público ser muito mais educado e interessado nos temas apresentados aqui no podcast, o nosso crescimento aqui também se dá bem mais rápido do que no YouTube. Eu acredito que, uma teoria minha, que aqueles que não precisam de um auxílio visual para absorver um determinado conteúdo têm mais facilidade para lidar com as questões abstratas da filosofia. Assim como acontece na música. A música tem menor apelo do que as artes visuais neste sentido. Então vejam só, apreciar uma sinfonia de Beethoven que se desenrola ao longo de 50 minutos e que precisa ser repetida várias vezes a fim de fixarmos alguns de seus trechos em nossa memória, bom, isso requer maior esforço e concentração do que contemplar um belo quadro ou uma escultura, cuja totalidade a gente pode aprender em nosso campo de visão, às vezes em um golpe de vista, e a gente pode contemplar em poucos minutos. Então estão percebendo a diferença, como que a visão é importante, aquilo que apela aos nossos olhos tem mais peso do que aquilo que apela apenas aos nossos ouvidos ou à nossa mente, à nossa razão? Agora, isso é também, a propósito, um dos motivos de trazermos música erudita nos intervalos dos nossos episódios, porque geralmente quem tem alguma inclinação para a filosofia também aprecia as músicas que trazemos. Porque eu penso o seguinte, quem se incomoda com a música de Beethoven provavelmente não terá a paciência necessária para lidar com a filosofia de Hegel, por exemplo. O podcast apela menos às emoções do que às plataformas visuais. Eu me lembro que eu ouvi algo neste sentido pela primeira vez conversando com o Vitor, o autor do podcast História em Meia Hora, podcast que eu fortemente recomendo. Tá? Se você ainda não acompanha o História em Meia Hora do Vitor, então acompanhe. Ele me disse em determinada ocasião que algumas coisas que funcionam no YouTube não dão muito certo para podcasts, tais como títulos com clickbaits ou então imagens de capas muito apelativas. E vejam só, repare como as imagens de capa dos vídeos no YouTube são geralmente bem expressivas, com os indivíduos fazendo as mais diversas caras e bocas. Isso é algo que não funciona tão bem para podcasts, porque aqui o apelo visual está ausente durante o episódio. E isso de tal forma que até alguns canais de música no YouTube não teriam vida longa sem o vídeo, tá? Sem o conteúdo visual, mesmo sendo um canal de música. Vejam só que interessante, é uma coisa que eu já percebi, porque há no YouTube, por exemplo, alguns canais nos quais mulheres tocam guitarra usando decotes que provavelmente respondem por grande parte das visualizações do canal. Aí eu imagino, se fosse um homem feio tocando a mesma música com o mesmo nível técnico, o número de visualizações seria provavelmente bem menor. Agora, esse tipo de canal, embora sendo de música, não funcionaria bem em podcast porque o apelo visual que leva ao conteúdo não estaria presente nele. Agora, não compreenda este comentário como moralista. Tá? Minha posição é a seguinte: se a pessoa possui uma beleza natural de rosto ou corpo para chamar atenção para sua arte, para o seu conteúdo, ela é mais que justificada em fazê-lo. Se eu estivesse no lugar de tais
criadores de conteúdo, eu provavelmente faria o mesmo para chamar atenção para a minha produção de filosofia ou de música ou o que for. E por isso eu não julgo quem o faz. Tá? Eu tenho a mesma posição do host de um canal canadense de música que eu também acompanho. Ele certa vez afirmou o seguinte: olha, a gente que é feio não pode fazer isso, então deixe as pessoas bonitas fazerem uso de sua beleza natural para chamar atenção para o seu conteúdo musical. Bom, mas tendo dito tudo isso, vamos falar agora sobre a postura do filósofo em suas atividades teóricas. Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar que aprender filosofia não significa acumular um certo corpo de conhecimento. Talvez você já tenha ouvido essa afirmação em algum outro episódio aqui em nosso podcast, mas a repetição é um importante recurso didático. Então vejam, acumular conhecimento certamente faz parte da atividade do filósofo, porque nós só podemos dialogar com os filósofos do passado e com os nossos contemporâneos quando compreendemos o seu pensamento. Agora, só essa característica não é suficiente para caracterizar aquele indivíduo chamado de filósofo, aquele que ama a sabedoria e está sempre em sua busca. Em um dos comentários que apareceram lá no YouTube, alguém me perguntou se eu deixaria de ser marxista para me tornar tomista, um seguidor de Tomás de Aquino. Isso só porque eu publiquei um vídeo explicando as 5 vias de Tomás de Aquino. Isso, ou seja, só porque eu exerci a minha atividade de professor de filosofia. Agora vejam só que interessante, se eu deixaria de ser marxista para me tornar tomista. Além de este indivíduo não compreender o que significa ser um professor de filosofia, a incompreensão mais fundamental que propicia o surgimento de tais perguntas é uma concepção equivocada de filosofia como tomar partido, como se o filósofo devesse escolher um lado e enxergar o mundo só através daquelas lentes. Enquanto tal comportamento talvez seja aceitável em nível religioso ou ideológico, tal postura é inadmissível na filosofia. O filósofo é alguém que olha para o mundo com espanto e admiração. É alguém que se encanta com inteligência e argumentos bem formulados, buscando a companhia de todos aqueles que possuem tais habilidades. É por essa razão que um verdadeiro filósofo irá sim se ocupar de Tomás de Aquino, mesmo sendo ateu. Não se trata de concordar com seus argumentos, mas de compreendê-los na melhor interpretação possível e com eles dialogar. Porque, veja bem, ler o mundo através de apenas um tipo de lente nos torna míopes. Nenhuma filosofia dá conta de explicar sozinha toda a nossa realidade, porque o mundo é muito mais complexo do que qualquer escola de pensamento já criada. Então, ancorar-se em apenas um filósofo para tentar compreender cada aspecto do mundo natural, das relações sociais ou de nossa vida interior significa limitar-se na tarefa de decifração do enigma da vida. É como usar uma chave de fenda quando um martelo seria a ferramenta mais apropriada. Eu vou dar mais um exemplo neste sentido, como é importante essa questão de ter diferentes lentes para ver a realidade. Recentemente eu tive que ir ao oftalmologista. Isso é uma história real, de fato aconteceu comigo recentemente. É pelo seguinte, os óculos que eu sempre utilizei não serviam mais para todas as minhas necessidades, de modo que quando eu ia ler, por exemplo, eu tinha que remover os óculos porque eu conseguia enxergar as letras melhor sem os óculos do que com ele. Então, depois de alguns exames, veio o resultado. Eu precisaria então utilizar 3 óculos ao invés de apenas um. Então, os óculos que eu já utilizava passaram a ser utilizados só para dirigir e enxergar objetos mais distantes. O segundo seriam apenas utilizados para trabalhar no computador, porque o tratamento das lentes ajudaria a preservar a saúde dos olhos diante de telas. E os terceiros óculos são utilizados apenas para leitura. Então eu tive que incorporar em minha rotina mais uma tarefa, a troca de óculos dependendo do tipo de atividade. Se eu vou dirigir, eu tenho que usar
um tipo de óculos. Se eu vou ler, eu tenho que utilizar outro tipo. Se eu estou no computador, eu utilizo outro tipo. Isso é um pouco incômodo porque às vezes eu acabo me esquecendo de levar os óculos de dirigir para o carro, ou então eu esqueço os óculos de computador lá no porta-luvas e tenho que voltar para buscá-los. Só que as vantagens, no entanto, compensam, porque eu agora consigo ler melhor os meus livros e também consigo ler melhor na tela do computador. Então, qual que é a ideia aqui? Esta analogia serve para mostrar que, às vezes, precisamos de lentes diferentes para o tipo de atividade que vamos desempenhar. Aristóteles já havia afirmado que o objeto sendo analisado determina, de certa maneira, o próprio método de investigação, algo que eu já observei na prática também em uma matéria que eu fiz na graduação em filosofia. Tá? Então, mais um exemplo sobre isso, tá? Sobre a importância de diferentes métodos, lentes, parâmetros, dependendo do objeto. Aconteceu o seguinte, né, quando eu estava na graduação em filosofia. Poucos meses após as jornadas de junho de 2013, um professor ofertou uma disciplina optativa na qual a gente deveria analisar as jornadas de junho pelas lentes de um filósofo de nossa escolha. Então foi nessa época que eu iniciei a leitura de Georg Lukács e a partir de sua obra História e Consciência de Classe, eu escrevi um artigo que inclusive foi publicado posteriormente em uma revista acadêmica de filosofia. Então este passo foi fundamental em minha formação, porque eu descobri naquele momento o filósofo e a obra que eu estudaria posteriormente no mestrado. Agora, nem todos na minha turma, no entanto, tiveram a sorte de fazer uma boa escolha. Alguns trabalhos ficaram muito distantes, muito longe de oferecer uma análise minimamente satisfatória das jornadas de junho. E eu sabia que o problema não era exatamente o talento dos meus colegas, mas principalmente os limites dos próprios filósofos e as obras escolhidas por eles. Porque não é qualquer filosofia que pode explicar adequadamente um momento histórico de ebulição social, uma revolta ou uma revolução. Então, o filósofo não pode, por isso, simplesmente tomar partido por um outro filósofo qualquer e tentar fazer o mundo caber em suas categorias. Às vezes, nós precisamos de lentes diferentes para tarefas diferentes, de modo que Marx é mais adequado para explicar nossa realidade social no capitalismo, e Tomás de Aquino nos ajuda a compreender melhor a relação entre fé e razão. Agora, isso não significa, no entanto, um mero ecletismo sem compromisso algum. O filósofo precisa pensar o mundo em sua totalidade, descendo à raiz dos fenômenos e com extremo rigor lógico, de modo que é necessário que o filósofo seja consistente, no mínimo, consigo mesmo. Ninguém é obrigado a abraçar tudo o que um determinado pensador disse, porque, da mesma forma que dificilmente encontramos alguém que nunca erra, tampouco encontramos alguém que apenas acerta. O filósofo não pratica, portanto, um ecletismo de conveniência sem rigor lógico ou coerência interna. Mas beber de várias fontes não vai obrigar o estudante de filosofia a se tornar um mero discípulo de todos aqueles pensadores que estão na base de suas próprias reflexões. Nós vamos fazer agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e revigore a concentração para o restante do episódio. Hoje nós vamos ouvir uma música muito famosa, que é o Cânon em Ré, do compositor alemão Johann Christoph Pachelbel. Talvez você já tenha lido o nome dele, e a pronúncia em português geralmente disse Pachelbel, né? Mas o nome correto é Pachelbel. Ele nasceu aqui na cidade onde eu moro, em Nuremberg, na Alemanha. Ele foi organista de uma igreja que ainda se encontra de pé em atividade até hoje. Inclusive, lá existe uma placa mencionando seu nome. E ele também está enterrado aqui em Nuremberg, no mesmo cemitério que o filósofo Ludwig Feuerbach, né? Filósofo que a gente aborda em nosso curso de crítica da religião. Pachelbel nasceu em 1653 em Nuremberg e faleceu também em Nuremberg em 1706. A música que você vai ouvir agora
foi escrita provavelmente para o casamento do Johann Christoph Bach, que era o irmão mais velho do famoso compositor Johann Sebastian Bach. E provavelmente isso aconteceu em outubro de 1694, o que significa que, agora em 2024, essa música completa 330 anos. Essa música foi esquecida por vários séculos, mas foi redescoberta apenas por volta dos anos 1950 e desde então se tornou uma das obras barrocas mais utilizadas no mundo pop. Diversos artistas utilizam a mesma sequência harmônica em suas músicas e ela também é muito utilizada em casamentos. Eu mesmo já executei essa música no violino em vários casamentos nos quais eu toquei. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Há um link também para esta playlist na terceira aba do nosso perfil no Spotify. Voltemos então ao nosso tema: não se aprende filosofia. Uma das lições mais importantes que o filósofo sempre deve ter em mente é que a verdade nem sempre é agradável. Em sua obra O Anticristo, Nietzsche afirma que descobrir a verdade pode estar associado muitas vezes a um sentimento desagradável e incômodo. Onde estaria escrito, pergunta Nietzsche, que os juízos verdadeiros produzem mais prazeres do que os falsos? Ou que exista uma harmonia pré-estabelecida na natureza, de tal maneira que sentimentos agradáveis decorram necessariamente da verdade? Então, para Nietzsche,
A experiência dos espíritos mais profundos mostra justamente o contrário, tá? E essa frase agora é de Nietzsche, abre aspas. É necessário grandeza de alma para isso. Servir à verdade é a tarefa mais difícil. Fecha aspas. E vejam só, considerando a questão de uma perspectiva evolucionista, nada nos garante que a natureza nos dotou de um aparelho cognitivo para ver a realidade exatamente como ela é. Que garantia que a gente tem, né, de que o nosso cérebro, o nosso aparelho cognitivo, nos mostra as coisas como elas são? Talvez a gente perceba as coisas simplesmente da maneira que é mais apropriada à conservação e reprodução da espécie, de modo que as coisas em si mesmas são de fato incognoscíveis, como afirmou Immanuel Kant, né? Talvez a gente não conheça a coisa em si como ela realmente é. Então, o filósofo tem que lutar contra a tendência presente em cada um de nós de aderir a tudo o que nos agrada e chamar de falso aquilo de que não gostamos. O Freud já havia percebido como que nós estamos predispostos a chamar de verdadeiro aquilo que de certa forma nos traz alguma satisfação, o que pode ser visto também na maneira como alguns indivíduos tentam justificar seus gostos musicais, né? Já reparou que muitos indivíduos, por gostarem de certo tipo de música, vão tentar justificar e dizer que aquilo é bom? Recentemente está muito na moda, né? Alguns indivíduos gostarem de funk, por exemplo. Nada contra o funk, absolutamente, né? Mas o indivíduo quer mostrar teoricamente que o funk está no mesmo nível de um Mozart ou de um Bach, por exemplo. E eu acho isso totalmente desnecessário. Eu nem digo que é errado, porque eu nunca nem analisei a questão, mas eu acho desnecessário a própria empreitada. O Immanuel Kant já afirmava que eu não preciso chamar de bom aquilo que simplesmente me agrada. Se eu gosto de um tipo de música, basta eu dizer que este estilo agrada a minha sensibilidade, mas eu não preciso chamá-lo de bom apenas por isso, porque o que é bom depende do conceito. E em discussões filosóficas, essa tendência de chamar de falso o que é apenas desagradável ao indivíduo se manifesta quando este evade de certas discussões ou apenas confia cegamente que as posições em que acredita já foram fundamentadas por alguém, né? Alguém aí no mundo, na história, já fundamentou as posições em que eu acredito. Então, em nossa recente apresentação sobre as 5 vias de Tomás de Aquino, alguns comentários lá em nosso canal no YouTube simplesmente diziam que os argumentos de Tomás de Aquino já haviam sido refutados, mas ninguém disse quem e quando. Então vejam, trata-se aqui apenas de uma confiança do indivíduo de que as posições em que ele já acredita possuem uma boa explicação em algum lugar, embora ele próprio desconheça ou então não saiba explicar ou reproduzir essas boas razões, essas boas explicações. Agora, saber explicar as próprias posições é parte fundamental da atividade de um filósofo. Eu vi certa vez na internet uma definição de filósofo que captura bem como este é visto pelo chamado homem comum, né, ou man on the street. Então vejam só, essa definição era até um meme, né? Dizia o seguinte, olha, o filósofo é alguém que resolve problemas sobre os quais você nunca ouviu falar e de uma maneira que você não entende. Eu achei bem engraçada essa definição, porque todo iniciante no estudo da filosofia tem exatamente essa impressão, de que os filósofos estão discutindo questões que ele nem mesmo sabia que existiam e de uma forma tão complexa que é impossível compreender sem muito estudo. O indivíduo que entra no mundo da filosofia precisa, então, compreender bem os problemas sendo discutidos e saber apresentar as soluções propostas para estes, e compreendendo que não se refuta um determinado argumento simplesmente ao aplicar um rótulo nesse argumento, ou então simplesmente rejeitá-lo. Então vejam, chamar uma determinada filosofia de materialista, idealista, ou então burguesa, né, aplicar esses rótulos, isso aí eu não gosto não, porque isso aí é uma filosofia materialista. Não, tal filósofo é idealista. Não, isso aí é filosofia burguesa. Vejam, isso é aplicar rótulos.
Agora, isso não nos desobriga de mostrar onde e por qual razão essa filosofia seria falsa. Mas, infelizmente, este é o tipo de resposta mais comum que encontramos na internet quando o indivíduo se depara com um bom argumento que ele não consegue responder, e seja isso por preguiça ou então incapacidade mesmo. Então, no fundo, o que tais indivíduos buscam é desqualificar tudo aquilo que desafia suas posições pré-estabelecidas a fim de mantê-las com boa consciência. Isso é, se eu desqualificar tudo o que ameaça as minhas ideias, então eu posso continuar acreditando nelas com boa consciência. Outra lição importante que todo aspirante a filósofo deve ter em mente é que provocar os chamados homens comuns e lhes mostrar sua própria ignorância é uma das tarefas do filósofo. Esta era uma das razões pelas quais Sócrates era odiado por muitos em Atenas, embora ele também tivesse muitos discípulos que lhe admiravam, e estes inclusive fizeram com que ele tivesse hoje na história da filosofia o lugar de honra que possui. Parte do trabalho que nós também realizamos aqui com o Filosofia Vermelha vai nesse sentido, de tal maneira que as 5 vias de Tomás de Aquino, que nós publicamos em nosso último episódio e também lá no YouTube, são questões incômodas a todos aqueles que negam Deus de uma maneira tosca e dogmática. Mas vejam, nosso objetivo não é promover o teísmo ou a crença em Deus, mas promover a reflexão. Aqueles que querem manter seu ateísmo o devem fazer em alto nível, e aqueles que já acreditam em Deus devem fazê-lo com compreensão. Falando ainda sobre essa questão religiosa, né? O próprio Hegel já havia afirmado em sua obra Princípios da Filosofia do Direito que é muito fácil ao indivíduo não estudado, no alemão ele usa o termo ungebildet, né? Aquele que não passou por uma formação, por uma Bildung. Pois é, então é muito fácil esse indivíduo não estudado simplesmente descartar todo o assunto relacionado à religião, dizendo que é místico, né? Então descarta, isso é místico, é religioso. Não, mas Hegel dizia, o difícil mesmo é ver na religião o seu núcleo de verdade. Essa é uma frase bem interessante, uma reflexão bem importante de Hegel. Saber enxergar o núcleo de verdade na religião, aquele núcleo oculto. Tá? E eu não quero dizer com isso que Deus existe, que existe um além-túmulo, não quero dizer nada disso. Tá? Quem fizer o nosso curso de crítica da religião vai perceber, por exemplo, em Ludwig Feuerbach, o que exatamente isso significa. Mas vejam, ser ateu hoje em dia não é distintivo algum de calibre intelectual. Alguns dos principais representantes do ateísmo contemporâneo não possuem formação filosófica. É uma deficiência que se torna muito clara quando eles tentam refutar a religião através da ciência, o que eu acho um erro. O próprio Papa Francisco já admitiu a teoria da evolução e o Big Bang, deixando claro que a ciência não toca no essencial da religião. As doutrinas mais fundamentais da religião são metafísicas, isso é, estão além da física. E neste campo de batalha, na metafísica, apenas a filosofia tem acesso e pode desafiar a religião. Então, ciência não faz metafísica. Quem faz metafísica é a filosofia. E também a gente pode mencionar que, ao longo da história, vários cientistas famosos acreditavam em Deus, o que revela como o próprio discurso científico pode ser hoje apropriado como dogma, como uma simples crença inquestionada. E caminhando para o final deste episódio, nós devemos também mencionar brevemente a diferença entre uma discussão filosófica e um mero militantismo teórico. Acontece com frequência que indivíduos engajados politicamente tentam tratar a atividade filosófica como apenas uma esfera da disputa política, tentando trazer para a filosofia dispositivos e recursos que matam o próprio sentido da filosofia. Agora, o que significa a militância política na vida prática? Bom, a militância política envolve estar munido de uma certeza sólida o suficiente para levar à ação prática
e convencer outros indivíduos a se juntarem em prol deste objetivo. Mas vejam, não há nada de errado em ser militante, muito pelo contrário. Porque vejam, nós podemos ter uma existência coletiva mais feliz se o nosso mundo passar pelas transformações que precisa, pelas transformações que são necessárias hoje. A maior parte de nossos problemas não vem de causas naturais, mas sociais. E por isso nós precisamos reorganizar as relações entre os indivíduos a fim de acabar com os principais flagelos que nos assolam hoje. Nas sociedades anteriores ao capitalismo, as crises eram de escassez, quase sempre causadas por causas naturais, uma colheita que deu errado, o mau tempo, a seca. Mas vejam, no modo de produção capitalista, as crises são de excesso de riqueza. São porque foi produzido muito, foi produzido demais e não há como escoar toda a produção. Então, este tipo de sociedade precisa ser transformado e os militantes são fundamentais para isso. Agora, no que diz respeito à filosofia, não há espaço para o chamado militantismo teórico, no sentido de que nós não podemos entrar em uma discussão filosófica já de posse de uma verdade qualquer com o único objetivo de impor sua própria verdade sobre os outros. Isso porque o filósofo é caracterizado como aquele que convive com a dúvida. Ele nunca alcança certezas inquestionáveis de forma duradoura. Então, na filosofia, não há espaço para o militantismo teórico, sendo um erro tentar transpor para o domínio filosófico formas e estratégias de argumentação que talvez sejam válidas nas discussões políticas ou em outras áreas do conhecimento. Então, estas foram apenas algumas das características do filósofo. Há outras que podemos discutir em uma próxima oportunidade, mas se a partir de agora você já começar a praticar estas que mencionamos neste episódio, você já terá dado grandes passos em sua formação filosófica. A verdade não possui dono e não pode ser prisioneira de ninguém. E além disso, tentar enxergar o mundo através de apenas uma lente pode fazer com que não vejamos com a nitidez necessária aquilo que precisamos investigar. Discutir filosofia exige calma e a menor interferência possível das emoções, porque estas mais perturbam nosso raciocínio do que nos ajudam a ver claramente, e vai nos levar muitas vezes a chamar de verdadeiro aquilo que nos dá prazer e a chamar de falso aquilo que nos desagrada. Muitas vezes a verdade é amarga e a ilusão é doce. E além disso, a filosofia não comporta certas formas de discussão que podem talvez ser válidas em outras áreas ou na vida cotidiana, de modo que a gente não deve confundir o fazer filosófico com um mero militantismo teórico, como uma empreitada para impor ideias pela força ou pela propaganda. E lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para este curso está na descrição deste episódio, assim como os links para os nossos 2 outros cursos, Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Os links podem ser também encontrados em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. São os nossos apoiadores que tornam este trabalho aqui possível. O link está na descrição deste episódio, ou então você pode contribuir através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.